Olá, viva! Bem-vindos a mais um episódio do Innovo Talks. Hoje connosco está o André Correia, Head of Digital Marketing and Communication no Millennium BCP. Olá, André. Olá Pedro, Bem-vindo. tudo bem? Obrigado. Bem, eu é que agradeço desde já a tua disponibilidade para poderes partilhar aqui um pouquinho da tua experiência connosco. E, portanto, começo mesmo por aí, ou seja, por te questionar qual é que tem vindo a ser o teu percurso até chegares a Head of Digital Marketing do Millennium e quais é que são as tuas responsabilidades atuais no banco. Olha Pedro, bem, obrigado pelo teu convite em primeiro lugar. Deixa-me falar um pouco sobre o meu percurso. O meu percurso está diretamente ligado com as agências e agências de várias áreas ao longo do meu percurso nas agências tive várias funções, até chegar depois aqui ao BCP. Eu durante um período da minha carreira estive muito focado em agências de meios e agências de meios mais focado, exclusivamente focado no digital. Eu estive numa agência que é a Reprise Media, eh, e tinha responsabilidade, trabalhava eu com outras pessoas a conta da TAP, em todos os clientes, mas era quase em exclusiva TAP. Depois saí dessa agência e fui para outra, para a PHD, onde era Digital Manager e basicamente fazia a relação com o cliente sobre todos os temas digitais e sobre de que forma é que poderíamos potenciar a comunicação digital e a mídia digital dos clientes das agências. Depois tive esta oportunidade no banco, no BCP, e o desafio que me foi colocado foi francamente desafiador. Foi basicamente criar uma área nova de marketing digital dentro do banco, uma área que não existia. Um, o briefing que me passaram quando fui contratado era que sabemos que isto é uma prioridade para o banco, sabemos que isto é importante para o futuro do banco e por isso, para o futuro do banco e para este processo de transformação digital que o banco tem e para sustentar bases de outras coisas que o banco estava a fazer simultaneamente. E, e o desafio era criar esta área totalmente de raiz, do zero. Apresentaram um desafio, eu adicionei mais algumas coisas ainda a esse desafio, e neste momento eu sou responsável por duas áreas diferentes, duas equipas diferentes, mas que na verdade o trabalho é totalmente complementar. É uma área de marketing digital e outra área de comunicação digital, que estão inclusivamente em direções diferentes. Direções são departamentos dentro do banco diferentes. A de comunicação digital está na direção de comunicação, a da área de marketing digital está na direção de banca direta. A direção de banca direta é a direção que tem a responsabilidade pelo desenvolvimento dos canais digitais do banco, da app, do site e do contact center. Portanto, todos os canais são diretos com o cliente. E depois dentro das minhas responsabilidades, portanto, a gestão das equipas e as responsabilidades que a equipa tem, nós o que conseguimos criar internamente foi uma agência digital dentro do banco. E isto era crítico para este processo de desenvolvimento de novos produtos, desenvolvimento de novas jornadas para clientes, desenvolvimento de novas soluções para clientes. Era crítico ter esta competência interna e esta capacidade de comunicar e de escalar a comunicação e ter isso tudo internamente. Porque quando isso existe com vários stakeholders externos, é natural que não consigamos ter uma agilidade e a rapidez na tomada de decisão que um desafio desta envergadura obriga a ter. E por isso o banco ter identificado esta necessidade de criar esta área e felizmente tive essa oportunidade. Eu entrei e era só eu, sozinho, portanto, não havia mais ninguém, e neste momento somos 13 pessoas, e eu diria que a tendência é evoluirmos. Temos algumas áreas em que eu acho que ainda temos de evoluir e de criar mesmo dentro da equipa, e a tendência é crescimento da área. Certo. Há quantos anos já aí estás? Há precisamente 3 anos, sim, eu entrei em outubro de 2018.
Então tem 3 sido anos. uma evolução, bem, começar com uma e já estar em 13 pessoas tem sido uma evolução bastante rápida. Foi uma aposta evidente do banco. Nós, portanto, integramos pessoas que já existiam no banco, pessoas que tinham competências para esta área, contratamos outras externamente para áreas core da equipa, competências que não existiam dentro do banco, portanto tínhamos mesmo de contratar. E como digo, acho que há um conjunto de competências que a meu ver, que ainda nos faltam. Estamos a caminhar no sentido de as integrar, e a tendência é de crescimento. Muito bem. Do ponto de Sustentado vista... sempre, claro. Sim, claro. Bem, e nessa linha precisamente, do ponto de vista do marketing digital, sobretudo, da comunicação também, quais são atualmente, nos dias de hoje, não é, os maiores desafios daquela que é uma das marcas mais valiosas e importantes do país, não é? Que ao mesmo tempo é um negócio de origem tradicional, no entanto tem cada vez mais concorrentes de origem somente digital e, portanto, comunicam de uma forma já mais segmentada neste sentido. Quais é que são os maiores desafios dos dias de hoje neste sentido? Olha, Pedro, o maior desafio, a meu ver, é transversal a todas as marcas, não é só ao setor bancário ou aos bancos, transversal a todas as marcas, que é precisamente a mudança comportamental do consumidor. E essa mudança comportamental que é potenciada pelo digital e pela escalada do digital. As pessoas deixaram de ter um comportamento passivo, em que as marcas comunicavam para ter um comportamento muito mais ativo, e as pessoas querem ter aquilo que pretendem no momento em que pretendem, ponto. E as marcas têm que estar preparadas para esse desafio, têm que estar preparadas para dar resposta quando o cliente está à procura delas e está à procura do seu serviço. Do ponto de vista da banca, o que é hoje o que é hoje um grande desafio, o que é que são os nossos concorrentes neste tema da comunicação digital e das marcas comunicarem no digital. A concorrência do ponto de vista, se pensares quais são os nossos concorrentes, os concorrentes do banco, do setor bancário, tu pensas nos nossos concorrentes diretos e no limite lembras-te das fintechs. Certo. Portanto, naturalmente qualquer pessoa lembra-se disso. E na verdade no negócio os concorrentes são estes. Na verdade, os negócios são estes. No entanto, existe o tipo de concorrência que é a concorrência na experiência que as pessoas têm, nos nossos canais digitais, concretamente, ou em toda a interação que o cliente tem com a marca. E de facto, na experiência, a nossa concorrência, o espectro da concorrência passa a ser toda a gente. Passa a ser o Instagram, passa a ser o Facebook, passa a ser a Amazon, passa a ser as pessoas estão à espera de ter a experiência que têm nesses canais, estão à espera de ter exatamente a mesma experiência de excelência também nos nossos canais, na nossa app, no nosso site, em toda a interação que tem connosco. E, portanto, isto também é um grande desafio é de concorrência estar mais alargado, não ser apenas esta concorrência de negócio, mas ser também esta concorrência de experiência, mais concretamente nos canais digitais. Certo, ou seja... Tu quando vais, por exemplo, quando abres a app do teu banco, estás à espera de ter o mesmo nível de experiência, a mesma rapidez, a mesma experiência que tens quando vais ao Instagram, ou quando vais ao Facebook, ou quando abres o Twitter, por exemplo. Exato. Estás à espera disso, não estás à espera no Instagram que encontrares fazer uma transferência, como é óbvio, ou um pagamento, ou contratares um crédito. Mas a experiência, a rapidez... User-friendly, não é? Exatamente. Ou seja, no fundo, as marcas acabam por se arrastarem positivamente umas às outras e, portanto, independentemente do negócio, no fundo é isso que estás a dizer, vocês não podem ficar atrás e, portanto, têm que correr atrás daquilo que é a evolução do negócio, do digital, não é? Da tal jornada digital, como habitualmente dizes.
sabendo que esta jornada digital depois, quer dizer, é transversal nas nossas vidas às várias áreas, não é? Não é só com, Claro, como dizes, não é só com a banca, é com uma série de serviços. E como é que sim. tem Em todas as sido, interações que tens com o digital. certo, certo, e que a tendência, não é, continuará a ser cada vez mais exigente. Imagino Claro. agora que, quer dizer, até com a implementação do 5G também vai trazer outro nível Novos de, layers de exigência, o 5G dará uma capacidade de excelência e de implementação de novas ferramentas extraordinária. Mas atrás disso a exigência também vai aumentar. claro, A exigência vai exatamente. aumentar naturalmente. Exatamente. E como é que tem sido o processo da transição digital do banco? As coisas têm corrido de acordo com aquilo que era a expectativa. Tem a questão da própria pandemia obrigou a maior parte dos negócios a ser mais ágeis, não é? Nesta questão da transição digital. Vocês, e como disseste há pouco, quer dizer, o departamento foi criado pré-pandemia, portanto já era uma aposta clara do banco. Mas de alguma forma, estes últimos praticamente 2 anos, sentiste que foi acelerado particularmente pela questão da pandemia? Ou seria algo que iria acontecer de qualquer das formas a este ritmo? Não, nós felizmente já pré-pandemia estávamos preparados para esta evolução em termos de volume de utilização dos canais digitais. E aqui concentro muito o tema no tema, a minha conversa no mobile e na app. E esta questão da transição, a aposta do mobile é flagrante em todos os bancos, em todo o setor bancário, e nós não somos exceção disso, aliás, tentamos estar sempre um passo à frente, e o facto de já numa fase prévia à pandemia, portanto ninguém sonhava que iria existir a pandemia, já estamos preparados para ter uma experiência de utilização nos canais digitais, no mobile em concreto, para excelência, a todos os níveis, não só do ponto de vista da experiência visual, mas também da performance do próprio canal, permitiu-nos estar preparados para, de um momento para o outro, as pessoas, essa transição ter sido quase obrigatória, porque a dada altura ninguém podia sair de casa, os bancos estavam muito limitados, nós nunca fechamos portas, atenção, os nossos sucursais físicas, mas a dada altura havia muitas limitações de circulação que canalizaram naturalmente o consumidor para os canais digitais, concretamente, como disse há pouco, para a app. E isso para nós foi excelente, mas como foi transversalmente para qualquer negócio digital, para qualquer loja online, mas uma coisa que nós verificamos é o seguinte, é que no momento da pandemia houve um boom no e-commerce, por exemplo, um boom na transacionalidade de e-commerce, nas compras online, naturalmente. Assim que a pandemia abrandou, agora voltamos a estar num momento mais delicado, mas temos andado em altos e baixos, mas a partir do momento em que as limitações à circulação baixaram, o e-commerce baixou também, naturalmente baixou, não para os níveis que estava pré-pandemia, mas baixou consideravelmente. O que nós verificamos nos nossos canais digitais é que esse decréscimo não se verificou. Nós conseguimos reter as pessoas nos canais digitais. E, portanto, nesse sentido, e até sei, é preciso ser muito cuidadoso com isto tudo, nesse sentido a pandemia foi um acelerador que, que vai ajudar bastante a esta migração para os canais digitais, sem dúvida alguma. Depois, voltando ao tema da transição digital,
esta transição digital é feita de várias formas, a adoção de tecnologia, novas arquiteturas de informação, pensar numa ótica de comunicação personalizada, e não só personalizada, mas hiper-personalizada até, é esse o desafio que temos. E este processo de digitalização também veio trazer uma coisa muito interessante que eu particularmente aprecio muito, são novas formas de trabalho e mais colaborativas, e a forma como nos organizamos com equipas multidisciplinares, com pessoas com competências totalmente diferentes, cria uma riqueza nas soluções que criamos para os clientes que de outra forma não era possível. Nós temos equipas com pessoas da IT, com designers, com gestores de produto, com copywriters, com pessoas com uma abrangência de conhecimento totalmente diferente, mas que todos juntos criam soluções que são super relevantes para os clientes. E isto também faz parte desta transição que é importante. Isto não é só adotar tecnologia, é importante também conseguir depois potenciar ao máximo essa tecnologia. Por mais tecnologia que tenhamos e por mais sofisticada que seja essa tecnologia, quem trabalha com a tecnologia são pessoas, e se as pessoas não tiverem essas competências e se não trabalharem em conjunto, a tecnologia torna-se inócua. E por isso este tema, esta questão destas novas formas de trabalhar, a meu ver, é decisiva. Certo. Tu há pouco dizias, relativamente à questão da hiperpersonalização, da forma de comunicar, isso traz-me aqui um tema que o próprio Philip Kotler, não é? O conhecido como o pai do marketing moderno, ele ele lançou um livro já no pós, agora durante a própria pandemia, portanto, o marketing 5.0, em que ele no fundo diz que o marketing passa nesta geração, portanto, do 5.0 a caminhar lado a lado com a inovação. Portanto, não se consegue desassociar uma coisa da outra, sobretudo pela tecnologia que está adjacente. Ou seja, quando falas em personalizar, em hiperpersonalizar a mensagem, estás a falar disso, não é? Ou seja, comunicar de forma massiva com as pessoas, não é? Um determinado número que será o vosso target, mas de forma a que as pessoas sintam que a mensagem está personalizada à sua medida. É isso que queres dizer com a hiperpersonalização? Não é bem comunicado de forma massiva no sentido porque a base é muito grande, temos muitos clientes, mas a comunicação ser hiper personalizada é tentar chegar ao limite daquilo que podemos, para ti, por exemplo, estás à procura de um crédito de habitação, ou de mudar de casa, por exemplo. Certo. De mudar de casa. Ter uma comunicação que seja... se estás a procurar mudar de casa, não tens interesse em mudar de carro, se calhar. Eventualmente não tens interesse em mudar de carro. Ou se, por exemplo, eu estou a tentar encontrar aqui algum exemplo que seja mais flagrante do que eu quero dizer. O casamento, o momento em que casas é um momento de mudança de vida para toda a gente. Ponderas mudar de casa, ponderas ter um filho, ponderas mudar de carro. E a tecnologia, o que a tecnologia nos permite é, e depois tendo em conta os sinais que as pessoas nos dão, não só nós, banco, mas sim, no conceito geral, não é? No conceito geral, genericamente, eu posso dizer que o Google tem milhões e milhões de sinais que nós todos os dias damos à Google do nosso comportamento nos canais digitais, no digital. Nós consumidores, não é? Nós consumidores. É a tal pegada digital, não é? A tal pegada digital que, por muito que tentemos esconder, digamos assim, muito que tentamos esconder, é praticamente impossível, porque são sinais que por vezes nem nos apercebemos, grande parte das vezes nem nos apercebemos. E esse conjunto de sinais que damos permite, como é óbvio, termos um conjunto de informação fortíssimo para comunicarmos com o cliente naquele momento relevante. É perceberes que eu sei que um cliente ao dia 25, por exemplo,
isto é um exemplo que pode nem ser real. Um cliente que ao dia 25 tipicamente faz pagamentos, porque é que eu não faz pagamentos numa caixa multibanco, porque é que eu no dia 24 não comunico com esse cliente a dizer que ele pode fazer esse pagamento na app ou no site. Certo. E esta informação que temos, esta precisão da mensagem, porque isso é relevante para o cliente, porque ele sabe que no dia seguinte é um dia que tipicamente faz um pagamento. E esta hiperpersonalização é crucial. Isto de uma perspectiva até de uma isto é, neste caso concreto, é de utilização para potenciar a utilização dos canais digitais, poderá ser para outros temas. E este é um exemplo interno de banca, mas há imensos sinais que damos e que depois são possíveis de cruzar com o tipo de dados de Google que nos ajudam a segmentar Certo. de forma quase one-to-one com cada cliente. Porque se um cliente vem simular, por exemplo, um cliente que vem a simular um crédito pessoal connosco ou noutro sítio qualquer, porque é que depois, quando está a ler uma notícia no SAP ou no Observador, não pode ser impactado com um banner exatamente com a simulação que ele fez no nosso site. Certo. Isso é que é a mensagem absolutamente, é uma comunicação one-to-one e fora de um canal do banco até. Certo. E existe aquele, agora por curiosidade, existe aquele mito urbano, ou não, não é? Que se um conjunto de amigos, por hipótese, vai ao café e está a falar sobre, sei lá, um determinado... Só falar, sem tocar nos telefones. Existe aquele mito de que se falarmos de determinado carro, determinada marca, por exemplo, depois chegamos a casa, pegamos no telefone e começam a aparecer anúncios de determinado, dessa mesma marca de carros ou do tema que estivemos a falar. Existe muito esse mito. A Siri ouve, quem diz a Siri diz a Alexa ou outras assistentes virtuais. Isso acontece efetivamente, ou seja, os assistentes virtuais ou o próprio software do telefone capta aquilo que nós falamos e depois gera essa informação para o digital trabalhar? O que eu te consigo dizer sobre isto é onde é mais evidente isso acontecer é no Facebook e no Instagram. É onde é mais evidente. O Mark Zuckerberg já foi confrontado várias vezes sobre esta possibilidade do Facebook captar o áudio dos telefones, negou sempre. E o que é facto é que o que está a dizer acontece efetivamente. Certo. O que está a acontecer acontece, isso é inegável, acontece efetivamente. Foi sempre negado, óbvio que os smartphones têm a capacidade de reter o áudio que está à volta. Isto foi sempre negado por todas as plataformas, tanto Facebook como Google como outras, foi sempre negado, porque é facto que isso acontece. O que eu te posso dizer é o seguinte: nós quando estamos a segmentar uma campanha, a targetizar uma campanha, não existe nenhuma opção que diga, nenhuma categoria que diga registro, sei lá, registro de áudios do computador. Agora, o que eu não consigo garantir é que as categorias que existem de segmentação não sejam condicionadas por essa informação que é captada. Não consigo mesmo garantir, e acho que ninguém consegue garantir, porque oficialmente, tanto a Google como o Facebook, como outros players, nunca admitiram, aliás, sempre negaram isso, sempre negaram essa evidência. O que é facto é que isso acontece, é verdade. Sim. Eu acho que isso é uma possibilidade real. Certo. Sim, no limite estas keywords, não é? Podem estar a alimentar aquilo que é o Big Data, não é? No fundo, a quantidade de informação que essas plataformas vão absorvendo é tanta que esta pode ser só mais uma das fontes que depois... É só mais uma. Não é? De é só mais outras, uma, é muito valiosa transmite uma evidência muito clara no momento, naquele momento. É muito mais do que simplesmente estás a navegar num site de carros. Certo. É muito mais do que isso, porque
a conversa, não, o registro áudio consegue captar muitos mais sinais. Sim, E sim. se essa inteligência que está por trás, nós estamos aqui a especular, isto é Certo. meramente especulativo, mas a inteligência está por trás, se tiver inteligência suficiente para perceber o contexto da conversa, consegue depois tomar decisões se de facto esta pessoa está interessada neste produto ou não está interessada neste Sim. produto. Posso estar a falar de um Ferrari, por exemplo, mas não está interessado num Ferrari. Estar a falar Sim. só pelo sonho, só por Certo. isso. Ter esta Sim. inteligência para perceber. Eu, do ponto de vista técnico, sinceramente não tenho grandes dúvidas que existe tecnologia que permita que isto seja Sim, perfeitamente claro, viável, não é? Do ponto de vista da claro, inteligência artificial. sem dúvida. Haverei também de ter aqui alguém especializado na questão da inteligência artificial, porque isto de facto tem cada vez mais impacto muitas das vezes nem nos apercebemos, não é? Mas naquilo que é a nossa conexão com o digital, mas não tenho grandes dúvidas do ponto de vista técnico seja fazível. Aqui a questão era É como dizias possível, há pouco, claro. é mais a questão é mais a questão moral do que propriamente e pronto, e a falta de consentimento do que propriamente outra questão. Mas voltando agora à questão ainda da pandemia, queria-te fazer uma questão muito específica, porque no fundo fiquei com a sensação que houve uma transição relativamente suave. No vosso caso não vos aconteceu, como aconteceu a outras marcas, e aqui estou-me a recordar na altura o retalho, por exemplo, vou falar em nomes, quer dizer, os Pingo Doce, os Continentes, os Auchan, etc., notou-se claramente que não estavam preparados para, apesar de parte deles, por exemplo, o Continente, não é? O Continente já tinha a ferramenta do Continente online, já várias pessoas faziam compras online e as coisas funcionavam, mas de repente percebeu-se durante uns meses, e não estamos a falar de dias nem semanas, foram meses, que a plataforma simplesmente não funcionava. Já sem falar até depois no Sim, processo logístico e demora nas encomendas. O próprio site, recordo-me perfeitamente, tentar fazer na altura que as filas dos supermercados tinham dezenas de metros, era impossível fazer, praticamente impossível fazer uma compra online porque simplesmente os sites não estavam capacitados para isso. E foi um problema, não sei se já estará resolvido totalmente, obviamente estará melhorado, não tenho dúvidas disso, mas no início houve claras limitações e de difícil resolução, presumo, uma vez que ainda demorou algum tempo a ser corrigido. No vosso caso, aconteceu, e apesar das agências, como frisaste há pouco, estiveram sempre fisicamente, estiveram sempre disponíveis. Imagino pronto, que as pessoas também, sobretudo naquela fase de medo, tenham reduzido a sua ida às agências e tudo mais, e portanto imagino, é uma questão por um lado, mas imagino que tenham tido um maior fluxo de pessoas a entrar nos vossos canais digitais todos os dias. Vocês não tiveram algum problema com esta transição? Ou de alguma forma conseguiram suavizar esse eventual incremento de visitas diárias que passaram a ter, não é? Visitas e transações e tudo que está envolvido depois no digital. claro. É como disse, nós já estávamos preparados, nós tínhamos a app preparada para para crescer cada vez mais. O plano de crescimento era muito, muito ambicioso, como deve ser, e estávamos preparados. Mas, obviamente, tivemos pontualmente questões, desafios a resolver por circunstância do próprio momento. Era uma questão de estar preparado ou não para ser pessoas, porque isso, nesse ponto de vista, não houve qualquer tipo de constrangimento. Mas tivemos alguns desafios, por exemplo, eu lembro que a disponibilização das moratórias na app foi uma realidade, e foi uma realidade em poucos dias. Nós em poucos dias tínhamos essa possibilidade para os nossos clientes. E isso
era algo que ninguém estava preparado, porque nem sequer estava em equação. E esta capacidade de força e vontade aliada à tecnologia já existente, portanto, lá está, as pessoas aliadas à tecnologia, foi que nos permitiu ter este processo pronto em poucos dias. Hum, eu posso dizer que nós neste momento temos mais de 1 milhão de clientes com a app, e o plano é ainda mais ambicioso para termos cada vez mais, e por isso nós já estávamos preparados, cada vez estamos mais preparados. Certo. Ahm, Bem, esse número é de facto um número impressionante. Vocês, e leva-me até outra questão. Vocês, portanto, são responsáveis pela equipa, portanto, de Portugal, não é? Uma vez que o Sim, sim, Millennium tem presença noutros países, mas sim, vocês, a estratégia, sim, portanto, e a atuação é nacional. sim, sim. O grupo tem a operação noutras geografias, Certo? Na Polónia é uma operação grande mesmo, Sim, eh, na Polónia, em Moçambique, essencialmente são Portugal, Polónia e Moçambique. Depois temos escritórios de representação por todo o mundo, certo. mas estas são as 3 principais operações. Mas, cada uma, portanto, é tudo Grupo Millennium, mas cada uma Ok, tem as suas áreas e são totalmente independentes. Depois temos também o Ativo Banco, que faz parte do Grupo Millennium, ok. mas também tem a sua própria estrutura. Sim, sim. O Ativo Bank, lá está, nasce até já tem bastantes anos, não é? E nasce desde logo com o conceito mais do digital, se calhar um pouquinho à semelhança daquilo que outros bancos começaram a surgir mais recentemente nas tais fintechs, embora depois acabam por ser, o banco tem um negócio bastante mais agregador do que propriamente uma Revolut, não é? Por exemplo. Estou a extrapolar aqui um pouquinho, porque creio foi na semana passada, a Revolut veio anunciar que tinha uma licença bancária, depois o Banco de Uhum. Portugal veio meio que desmentir, bem, não se percebeu ainda se sim, se não, mas imagino que seja também uma questão de tempo, mas acaba por ser um concorrente, mas só num determinado nicho de negócio, não é? Não foi bem desmentir, o Banco de Portugal o que veio dizer foi que a garantia do fundo de depósitos era dada pelo Banco pela Lituânia, não era pelo Banco de Portugal. Ok, Porque tinha a ver com isso, exatamente, não a é? licença bancária é na Lituânia. Pois, porque no fundo o que de alguma forma descansa, entre aspas, depois do histórico que nós tivemos nos últimos 10 anos, não é? A nível de banca, não só nacional, mas internacional também, as pessoas têm essa preocupação e, portanto, a Revolut tem feito um esforço e não foi só em Portugal, aliás, eles anunciaram salvo erro, Portugal, Espanha e Itália, creio eu, E no mesmo Itália, sim, dia, no mesmo dia, sim, sim. não é? No fundo, para de alguma forma conseguir captar, mas não deixa de ser um concorrente, neste caso, e estou-me a focar neste em específico porque ela é totalmente digital, mas não deixa de ser um concorrente só de um segmento do negócio, do vosso negócio, não é? Uma vez que vocês depois a nível são bastante mais abrangentes do que propriamente uma Revolut, que não tem, creio eu, por exemplo, financiamento, e portanto acaba por ser um pequeno um nicho, mas Eles têm. Em Portugal ainda não tem, mas está no roadmap, certamente, seguramente, aliás, já foi até anunciado, o crédito ao consumo. ok, Portanto, ok. se quiseres um crédito pessoal, creio que eles vão entrar em Portugal com essa oferta também. Certo. Ou seja, aos poucos acaba por ser, bem, acaba por alargar também o seu horizonte e também também já está eu já falei disso aqui num dos primeiros episódios, a Klarna também instalou-se recentemente ou abriu atividade Certo? recentemente também em Portugal, embora não seja um banco, também é uma fintech, não é? É uma Considerada fintech, sim. até a fintech mais valiosa da Europa, que vai, mas que entra num modelo de negócio diferente, É porque, diferente, não mas é é? interessante, mas é diferente. É Mas tem diferente, no sim, sim. fundo a ver com pagamentos e que Sim. provavelmente os acordos são diretamente com os retalhistas, onde no fundo a pessoa quando for comprar vai pagar a maior parte, bem, não sei se será a partir de determinados valores, se não, mas basicamente permitirá às pessoas pagarem prestações, não é? Sem Em qualquer prestações. tipo, em Mas termos de prestações sem qualquer. é um negócio interessante, e nós teremos novidades sobre isso em breve na nossa app, muito em breve. Boa, boa.
Espero que seja uma novidade e que possa ter sido revelada em primeira mão, quase aqui no podcast.